Mobilidade numa cidade cada vez mais congestionada. Qual o sistema adequado e suas ações prioritárias? Adensamento populacional nas regiões próximas aos eixos de transportes, como corredores de ônibus e linhas do metrô e da CPTM, vão solucionar o problema? Ou precisamos integrar esses meios a outros modelos, como hidrovias e ferrovias? Desafios de estruturação urbana ao projeto de lei da revisão do PDE, o Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. Para falar a verdade, eu não uso ônibus. Eu não uso ônibus, mas eu acho que está muito ruim. Eu acho que está muito ruim, está muito péssimo. Evidentemente, como o caos está em São Paulo, é muito automóvel, então acaba afetando aí o trânsito aí todo dia e como você está vendo aí, está congestionado. Está difícil. Tá muito difícil. Para consertar isso aqui precisa de muita, sabe, menos calçada e mais para poder passar os carros. Porque é muito carro para pouca avenidas. O assunto foi tema da primeira audiência temática do processo participativo realizado pela Comissão de Política Urbana da Câmara. Para especialistas em transporte e mobilidade, arquitetos e urbanistas, as discussões têm que envolver uso do solo, construção de moradias e meio ambiente, com enfoque mais específico em veículos não poluentes, como a bicicleta. Cada uso ele é gerador de viagens. Uma casa ele é gerador, por exemplo, de 8 viagens por dia. Um comércio de 80, um shopping center de 8.000. Então, tudo isso tem que ser decidido onde vai ficar no território para poder que essa circulação, esse transporte se faça adequadamente. Então, não dá só para pensar em linhas de metrô sem pensar onde é que os investimentos de habitação, de comércio e serviço, de centros comerciais vão se instalar na cidade. É interessante que tenha sido inserido o tema da bicicleta, porém a gente participou do processo de construção do plano, ainda está muito aquém do que a gente gostaria, né? Então a gente acha que o plano diretor ele pode ter um papel mais decisivo, determinando aí como é que a gente vai incluir a bicicleta na mobilidade da cidade. Para o relator do PDE, vereador Nabil Bonduque, do PT, essa proposta das ciclovias tem que estar inserido no projeto final do plano de mobilidade. Em tese seria correto, mas eu acredito que só quando o plano de mobilidade como um todo da cidade estiver pronto é que poderia se incluir, né, esse plano cicloviário, porque exige um conjunto de estudos que deverá ser feito no plano de mobilidade, né? O plano diretor ele vai estabelecer um prazo para que esse plano de mobilidade seja apresentado e possa ser eventualmente até aprovado. Segundo o relator, a ideia é discutir cada artigo do projeto de lei. Ele destacou ainda a polêmica em torno do Campo de Marte. Várias pessoas se manifestaram contrariamente à transferência, né, da asa fixa do Campo de Marte. É uma polêmica também importante que vai ser discutida nesse período em que o plano estiver em debate aqui na Câmara. O presidente da comissão, vereador Andréa Matarazzo, do PSDB, ressaltou que o desafio é que essas propostas sejam coerentes e que não fiquem apenas no papel. Para ele, o carro, por exemplo, foi desconsiderado no plano diretor. O automóvel, por mais que a gente sabe que são problemáticos, por menos que gostem deles, eles são uma realidade na nossa cidade. Então, quando você faz o plano diretor, tem que pensar o seguinte: como resolver esse problema? Claro, a prioridade é o transporte público, outros modais existem, mas você não pode simplesmente desconsiderar que os automóveis existem. Eles estão aí, é uma cultura muito do brasileiro. E como eu disse também, eu acho que você não adianta fazer muito corredor de ônibus e não melhorar a qualidade dos ônibus. O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Melo Franco, falou da implantação dos instrumentos autoaplicáveis, propostas que já estarão regulamentadas no plano e sempre que houver uma expansão do sistema de transporte coletivo, uma série de regras será automaticamente aplicada. Justamente com o objetivo, que é um dos principais objetivos do plano, é da gente articular os investimentos na expansão do sistema de transportes com o desenvolvimento da cidade, não apenas para a produção do mercado imobiliário, mas também e sobretudo em função das políticas municipais de locação dos equipamentos, dos bens, serviços, expansão do comércio ao longo desses eixos, que é o que a gente chama, não mais como corredores de ônibus,
que isso é uma questão do âmbito do transporte, mas a gente está chamando, intitulando de eixos urbanísticos, que é o transporte associado ao desenvolvimento urbano como um todo.